Bom, o Pop Station está de volta e antes de continuarmos com mais informações sobre Portugal, quero fazer um grande agradecimento a toda a equipe da Mapa Plus lá na Europa, que é o receptivo Fly Tour Viagens de lá. Por quê? Porque sem eles, gente, nós não conseguiríamos gravar todos os programas. O suporte da Mapa Plus foi realmente imprescindível. Um grande abraço para o Jesus Peralta, para o meu Cor Baixas, enfim, para todos pelo carinho que nos trataram e nos receberam. Agora vamos lá, mais Portugal. Pop Station. Oferecimento Theo Medeiros. De Firenze, Cucina Italiana. Olha, vamos lá, algumas colônias, por exemplo, de Portugal, nós temos o Brasil, que mais? O Brasil, que foi uma colónia até ao século XIX, que teve a independência com Dom Pedro, o vosso Dom Pedro I, o nosso Dom Pedro IV, e depois tiveram em África e tiveram a autorização de estar em Macau também. A Índia. Vasco da Gama descobriu a Índia. Descobriu o caminho marítimo para a Índia. Tá. Falar que descobriu a Índia foi muito. Tudo bem, ele descobriu o caminho, o jeitinho de chegar lá. Exatamente. Já existia um jeitinho português, que virou depois um jeitinho brasileiro. Exatamente. Aliás, dizem que os brasileiros são portugueses à solta. Eu entendi. Estamos todos à solta. Toma cuidado com a gente. Olha, eu perguntei para Miriam, porque lógico, nós vamos conversando e ouvindo tantas informações muito bacanas e riquíssimas. Eu perguntei, por exemplo, a palavra dom, né? Nós que está falando origem das palavras, por que Dom Pedro, Dom Manuel, Dom, não sei o que, Dom vem do quê? Dom também vem do latim, que também teve uma influência pelos romanos que aqui estiveram. Dom no latim quer dizer domo, e Dom quer dizer senhores. Como não pode dizer Dom Pedro, Dom Manuel, dizem Dom Pedro, Dom Manuel. Ou seja, há muitas palavras que são, hoje em dia, Dom, são adaptadas até pela sua sonoridade, que fica no ouvido. De maneira que a pessoa, muitas vezes, naquela altura, as pessoas que conseguiam escrever eram pouquíssimas. E, portanto... as coisas vão tomando um rumo diferente. Exatamente. Até chegar ao que a gente tem hoje. Bom, aqui em Portugal, assim como Dom Pedro é muito importante, todos os dons que passaram pelos descobrimentos e tal, Vasco da Gama, como eu citei, nós temos uma figura muito importante dentro do país, muito forte, que é o Marquês de Pombal, que também tem uma história no Brasil. Mas o Marquês de Pombal aqui é como se fosse um marco, né? O marco no século XVIII, porque o Marquês de Pombal foi o primeiro-ministro no reinado de Dom José I, apanharam o terremoto de 1 de novembro de 1755, que foi imenso, devastador, para além dos fogos, porque as casas eram de madeira, as ruas eram muito estreitas e ainda por cima houve um tsunami. Portanto, foi o fim do mundo, basicamente, aqui. Exatamente. De maneira que o Marquês de Pombal acabou por remodelar a arquitetura urbanística da cidade de Lisboa, abriu grandes avenidas, a Avenida da Liberdade, que era o antigo passeio público, é larga. A parte ribeirinha, que nós chamamos, portanto, a parte do comércio, perto do rio, a Praça do Comércio, toda esta parte pombalina da Baixa, está assente como a cidade de Veneza, sobre estacas de madeira. Que legal, não sabia disso, que coisa maravilhosa. Olha, aqui, como eu falei, quando a gente fala de termos de arquitetura, vocês ouviram a Miriam falar, por exemplo, a arquitetura pombalina, por causa da época do Marquês de Pombal, a manuelina, por causa do Dom Manuel, entendeu? Depois nós temos o que mais? O barroco, e aí vai. Sim, mas o barroco já é mais a influência italiana e francesa. Temos o neoclássico, temos o neorromânico, porque todo o tipo de arquitetura acaba por ser uma imagem de marca política. Lógico. E o neo é muito importante, você explicou que o neo, sempre que tem o neoclássico, neogótico, neo alguma coisa, é porque é uma cópia... Exatamente, né? Do original, ou seja, do gótico. O neogótico é porque é construído depois da época medieval, que deu origem ao gótico. E aí vai. E por aí vai. Entendi. Olha, uma coisa importante, nós estamos gravando num ponto muito bonito aqui de Lisboa, que é a Torre de Belém, a tão famosa Torre de Belém, que o brasileiro, a gente ouve muito falar, ela é lindíssima. Fala um pouquinho desse monumento e vamos posicionar Lisboa para o pessoal. A Torre de Belém está situada
no Rio Tejo, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, antigamente conhecido pelo Mosteiro e Capela de Santa Maria, onde nós estamos agora, tudo isto era rio, até lá, até ao Mosteiro dos Jerónimos, e a Torre de Belém era o sítio onde as pessoas, quando vinham de fora, da África, do Brasil, as navegações paravam ali ficavam os presos, porque tinham uma prisão em baixo, ficavam os presos, faziam as suas trocas e também se fazia, por exemplo, o recenseamento, porque havia muita gente que vinha com doenças. Claro. E temos do outro lado do rio o Palácio da Quarentena, onde os tripulantes ficavam ali de quarentena para ver qual a evolução da doença que traziam. E, portanto, a Torre de Belém é um marco dos descobrimentos, tem a Cruz dos Cruzados também, tem 345 metros, está num eixo curiosamente holístico, segundo dizem. É, exatamente, é curioso. E tem 345 metros, enfim, há ali umas medidas curiosas. Para quem gosta de um pouquinho de mistérios, eu que sou um deles, adoro, tem algumas medidas, você pode estudar a mais. Pop Station. Oferecimento Neopix Fotografia. Olha, uma grande dica para você que quer viajar, por exemplo, para a Europa ou tem Portugal como já um primeiro destino, além de pedir um pacote da Flytour Viagens, pedir também que o seu aéreo seja através da TAP. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a TAP é uma das principais empresas aéreas, companhias aéreas do mundo e tem operação saindo aqui de Viracopos semanalmente. Para quem mora no interior, muito mais fácil. Depois, uma questão que é realmente importantíssima é porque toda a tripulação fala português. Vocês sabem que tem pessoas que às vezes viajam e ficam com vergonha de pedir uma água, um café, onde é o banheiro, uma ajuda, e pela questão da língua. Falando em português, você não tem esse problema, é uma grande vantagem. Então, pesquise os preços da TAP que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí um grande abraço para o meu querido amigo, o Francisco Guariza, que é vascaíno roxo. Vasco tá ali, Guariza, calma que é capaz dele chegar. O Corinthians está pensando no Chester, quer dizer, no Chelsea, mas lá no final do ano, tá? Mas o Vasco vai, vamos que eu tô torcendo por você. Afinal de contas, somos preto e branco do mesmo jeito, ok? Agora faz o seguinte, sai daí não, gente, o programa não acabou. Tem mais Portugal depois do intervalo.